Como a ciência pode ajudar a praticar o otimismo? Eu sou Marília Lobo. Eu sou Lígia Facione e agora a gente vai ter uma conversa honesta sobre o futuro que nós queremos. E você me disse, como cientista, né, como alguém que esteve e está muito envolvida com ciência, você me falou essa frase, um dia a gente estava tendo uma conversa que foi o que gerou a vontade de fazer esse projeto, e ouvindo você eu cheguei a essa conclusão, né? Eu falei, poxa, verdade, né? A ciência pode ser uma ajuda enorme para essa difícil tarefa de otimismo necessário, otimismo urgente. Como você vê que o método científico, na verdade, foi onde você estava orbitando? Porque, na verdade, não é a ciência, é o método científico, né? Porque, na minha opinião, o método científico foi uma das maiores invenções da história da humanidade. Porque essa invenção permitiu outras, permitiu vacinas, permitiu tecnologia. E, basicamente, o método científico funciona assim. Eu tenho uma hipótese, uma ideia, e é uma pergunta essa ideia. Então eu vou fazer testes para ver se a resposta para essa pergunta é sim ou é não. Tanto que tem uma coisa que eu fico um pouco irritado nas redes sociais, é das pessoas falarem de prova, não foi provado cientificamente, quando na verdade não existe prova científica, só existe prova matemática, porque uma prova é uma relação de causa e efeito onde 100% da causa gera esse efeito. Na ciência a gente não consegue ter isso. Na ciência a gente consegue provar que uma hipótese é falsa, mas a gente não consegue provar que ela é verdadeira. A gente pode ter evidências, a gente pode colher evidências de que aquilo vai funcionar, mas a gente nunca garante 100% de relação entre causa e efeito. E para mim o maior exemplo disso são as leis de Newton, né? Porque, mas 100% das coisas que eu calculo com a lei de Newton funcionam. Tá, mas ela funciona num universo sob algumas condições bem específicas que é no nosso mundo visível. Quando eu vou para o mundo das partículas, aí a lei de Newton não funciona. E para isso existe a mecânica quântica. Que nada tem a ver, com pensamentos mágicos, física. A palavra quântica é só sobre física das partículas e ela não se aplica ao mundo visível. A pobrezinha da mecânica quântica virou essa coisa. Pois é. É só no mundo das partículas. Aí as pessoas fazem aí um monte de extrapolações que não são verdadeiras. Mas voltando ao método científico, como é que ele pode nos ajudar no nosso otimismo? Basicamente, testando hipóteses. A gente tem um método para testar hipóteses. Eu tenho uma ideia e eu vou testar se essa ideia é verdade ou não. Eu posso fazer um experimento e logo descobrir que ela é mentira. Então já vou para outra pergunta e vou para a próxima. Mas eu posso ter conseguido alguns resultados bons. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse experimento usando um método muito bem claro para que outras pessoas possam replicar esse método e se elas chegarem aos mesmos resultados que eu, então existe uma evidência bem forte de que a resposta para essa pergunta pode ser sim. Exato. Mas não é garantia, tá, gente? É só temos evidências. E uma coisa que eu acho fascinante ao pensar o método científico, com essa relação, né, que a gente tá fazendo, essa correlação, não essa causalidade, essa correlação que a gente está fazendo com o otimismo urgente, otimismo realista, é que o método científico, ele nos obriga a provar, a buscar a prova ou buscar evidências, né, como a Lígia colocou, de que nós estamos errados, de que as nossas hipóteses, elas estão erradas. Então, é o contrário da lógica de confirmação das bolhas da internet, das redes sociais. Então, eu acho que a gente vive um momento tão importante de retomar o básico, que quando você aplica o método científico e quando você faz qualquer trabalho, seja um simples trabalho de conclusão de curso, que você colocou lá suas hipóteses, você está treinando o seu pensamento a buscar as falhas do seu pensamento, a buscar onde que as suas hipóteses estão erradas. E principalmente em tempos de inteligência artificial, né, que é uma ferramenta estatística preditiva que nos traz padrões, mas que nos traz de uma maneira conversacional e quer nos convencer de que nós estamos certos. E a inteligência artificial, ela é construída para ser bajuladora, então todo mundo que interage já teve a experiência de
nossa, muito bem, que ideia legal, porque ela foi feita dessa forma para que nós continuemos a conversar com ela, não para que a gente tenha resultados mais efetivos. Nesse tipo de contexto, é tão importante que a gente aprenda, inclusive na prática, a estabelecer barreiras simples de pensamento, né? Então, simples estratégias, como, por exemplo, ao invés de só pedir para a inteligência artificial te dar alguns resultados, é muito saudável você colocar algo e fale, busque provas de que essa afirmação está errada. Me mostre 10 maneiras como essa hipótese pode estar equivocada. Porque você está forçando a inteligência artificial, nesse caso, a te ajudar a questionar suas hipóteses, e não o contrário. Mas isso é muito anti-ego. É muito difícil de a gente viver com isso. Me lembrei agora de um livro que se chama Pense como um Cientista de Foguetes. Eu vou colocar o link na descrição do episódio, porque eu tenho um podcast com resenhas de livros e esse livro está resenhado lá. E ele fala que tem 3 maneiras principais de pensar. Eu posso pensar como um cientista, posso pensar como um clérigo ou posso pensar como um advogado. O advogado sempre tem um ponto de vista que ele quer provar que é aquele, que está certo. O clérigo, ele quer provar pela fé, ou seja, ele não usa argumentos lógicos, ele usa dogmas. Então, você acredita ou não acredita? O advogado, ele quer provar que o lado dele está certo. O cientista, não. O cientista, ele quer o esclarecimento, ele quer a verdade. Então, se ele estiver errado, beleza. Mas se ele estiver certo, tem que ser baseado em evidências. Então, eu acho muito legal isso, porque tem uma definição que diz que a ciência não é a busca pelo conhecimento. A ciência é o estudo da ignorância. O quanto nós somos ignorantes. Então, a gente tem que saber, a gente tem que buscar o que a gente não sabe. Porque o que a gente sabe é muito pouco, né? E você sabe que nessa ideia de o estudo da ignorância, me lembra essa noção de que a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, por que é tão cruel, na minha opinião, principalmente, e já existem indícios mostrando que quem mais vai sofrer na força de trabalho com inteligência artificial são os entry jobs, né? Então, os cargos de entrada, as pessoas que estão, os júniors, porque é muito cruel você não ter a oportunidade de aprender, de testar num ambiente social, porque aprendizado também é social, né? Também é algo social. E nessa ideia de que você tá com uma ferramenta que ela te ajuda a amplificar o viés de confirmação, caso você não tenha a capacidade de pensar como um cientista, e diminui as oportunidades de troca e de aprendizado para questionar as hipóteses. Então, assim, é quase como a tempestade perfeita. Né? E é muito cruel, principalmente com quem está começando no mercado de trabalho, por exemplo, ou numa carreira, não ter a oportunidade de desenvolver esse pensamento crítico. Né? Isso tem muito pano para manga ainda para a gente discutir, mas o importante é que a gente tenha em mente prestar atenção se a gente está agindo como advogado ou como clérigo e a gente tentar agir como cientista, porque é a nossa única chance de sobrevivência. Exato. E eu acho que fechando aqui com a questão do otimismo realista, é isso, né? Pensar como um cientista nos deixa mais realistas, mas mais otimistas, por também entender os limites da nossa ignorância, entender o quanto nós não sabemos. Exatamente. Porque no final das contas, ter essa visão pragmática e trabalhar para um futuro desejável tem a ver também com entender os limites do nosso conhecimento e quanto que a gente ignora, né? Que é tudo, quase. Que é tudo. É praticamente quase tudo. Muito bom. Então, mas vamos ficando por aqui, porque amanhã eu trabalho. Eu também trabalho, amanhã eu trabalho, amanhã provavelmente você também trabalha. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai conversar mais sobre isso. E até o próximo episódio. Até. Tchau.